a gente nasce e a gente começa a ser condicionado e começa a ser educado, a gente vai recebendo uma porção de estímulos que vão alicerçando e reforçando a nossa construção neuronal. Então todo o nosso arvoramento vai sendo construído, combinado? Tá. Então tem determinadas coisas que a gente vai fazer que a gente não pensa. Por exemplo, você está pensando agora para piscar? Não. Então a maior parte do nosso cérebro é de função autônoma executiva. Ele funciona porque funciona. A gente não precisa pensar. Tem uma outra parte que ela é quase instintiva, ela é quase que autônoma, é quase que automática, que é a história do hábito. O que é o hábito? É quando você tem uma ação que ela vai precisar recrutar uma informação de um lugar. Que lugar é esse? Hipocampo, que é onde fica, quer dizer, são em vários lugares do cérebro, tá? Mas de uma forma resumida, né? Prioritariamente no hipocampo. E ele vai acessar essa memória de longo prazo para buscar esse recurso e essa informação para poder direcionar a sua ação. Sim. Tudo bem? Sim. Então, qual é a tendência quando você precisa recrutar uma memória para fazer uma atividade? É que você vai recrutar da onde você aprendeu, da onde você tem vivência. Então, é do passado. Então, quase que instintivamente, você recruta a informação de lá. Ah, mas você gerou consciência, agora você sabe que você não pode fazer. A crença é limitante. Ótimo. Quando a gente fala sobre isso, a gente gera consciência sobre isso, eu estou acessando esse mesmo lugar? Não. Prioritariamente, eu estou acessando o córtex pré-frontal. E aqui eu vou acessar um outro tipo de memória. Aqui se chama LTP, no hipocampo. Na frente chama Word Memory, que é uma memória como se fosse assim, uma memória RAM de computador. Ela passa. Virou o dia, você não fixou ela apaga e ela vai embora. Então, você saber sobre algo não quer dizer você ter condição de executar aquilo. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que só estuda, que só lê, que só conscientiza e não pratica, você não consegue transformar essa memória de trabalho numa memória de longo prazo. Portanto, você começa a ficar cada vez mais angustiado e frustrado. Sim. Por quê? Porque você sabe muito, você tem consciência que está apanhando, você tem consciência que está sofrendo, mas você tem ausência da condição de agir, que você não sabe por quê. Você fala, eu sei, mas eu não sei porque eu não consigo. Por quê? Porque a gente não transcreve essa memória. O que é transcrever essa memória? É tirar daqui e jogar para essa memória de longo prazo. Como que a gente vai transcrever? Jogando para a prática e para a ação? Sim. A gente tem que trazer relevância para essa informação? Sim. Mas uma série de outros fatores, como fatores comportamentais, no sentido de você se alimentar de forma adequada, prioritariamente sono. Sabe a história do sono REM? Na hora do sono REM é que essa memória relevante vai ser transcrita e ela vira uma memória de longo prazo. Então sabe aquela pessoa que fala assim, não, eu não durmo, eu não preciso dormir, não sei o quê? 4 horas para mim tá bom. É uma pessoa que nunca vai fazer isso. Vai ter muita dificuldade em transcrever. Então, a tendência é que ela continue com os mesmos hábitos, comportamentos que ela chegou até ali. Então, ela vai ter muita dificuldade em fazer e criar coisas novas. Então, quando você me pergunta da rotina, o quanto ela atrapalha e impacta, 100%. Porque nós somos condicionados a ver em rotina. Por quê? Porque o ser humano é homeostático. Ele vai buscar o quê? Equilíbrio natural sempre. Então, basta economia ele estar... de energia, né? Isso! Basta ele estar na condição para ele manter. Então, é status quo. Eu tô gordinho, ele vai querer brigar para ficar gordinho. Eu tô magrinho, ele vai querer brigar para ficar gordinho. Eu tô com preguiça, ele vai brigar para ficar com preguiça. Eu tô em alta performance, ele vai brigar para ficar lá. Não interessa a condição que você esteja, ele vai buscar dar estado de manutenção na condição. Então, quando você entra na rotina, você fica repetindo todo aquele traço de comportamento que você aprendeu para chegar até ali. Então, qual é a sua condição de olhar para o futuro, para aprender e fazer coisas novas, para vencer desafios novos, com uma bagagem, um repertório de ações do passado? E aí entra a sacada. Como que a sua bagagem de funcionário vai te ajudar a ter um repertório de ações e estratégias para empreender? Não vai! Entendeu? E aí, então, você está fadado ao fracasso, porque você tem pouco repertório. Não tem a soberba para querer aprender, então não se coloca na condição de aprendizado.